Olá, me chamo Luiz Eduardo e sou discente do curso de especialização em gestão empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. O intuito deste vídeo é apresentar, de forma resumida, o artigo intitulado Conflito Distributivo e o Fim da Breve Era de Ouro da Economia Brasileira. Esta apresentação faz parte do processo de avaliação da disciplina de Conjuntura Econômica ministrada pelo professor Cássio Moreira no primeiro semestre de 2023. O artigo tem como autores Franklin Serrano e Ricardo Suma, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi publicado na edição 111, volume 37, da revista Novos Estudos da SEBRAP, no ano de 2018. A revista é publicada há mais de 40 anos pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, sendo um periódico multidisciplinar, de ciências humanas, direito, literatura e artes. Quadrimestral, traz artigos de autores nacionais e estrangeiros, debates, entrevistas e resenhas. As ilustrações trazidas nesse slide de apresentação também estão nesta edição da revista e fizeram parte de um ensaio visual do artista Jaime Laureano. É possível conferir na íntegra esse ensaio, assim como o restante das publicações contidas na revista, no site dela, novosestudos.com.br. Iniciando então com o objetivo do trabalho, que é discutir as causas principais da interrupção, a partir de 2015, do processo de crescimento com a inclusão social que ocorreu na economia brasileira a partir dos anos 2000, chamada aqui de a Breve Era de Ouro. Este nome faz uma alusão a um processo semelhante, porém mais longo e intenso, que ocorreu nos países centrais depois da Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 70. O artigo também traz na sua apresentação uma citação de Kalecki, de 1977. Os capitalistas fazem muitas coisas como classe, mas certamente eles não investem como classe. O que já dá uma pequena prévia do que será trazido ao longo do artigo. A análise dos autores se baseia em duas hipóteses centrais. A primeira é que tenha ocorrido uma espécie de revolução indesejada no mercado de trabalho brasileiro entre 2004 e 2014, o que reforçou muito o poder de barganha dos trabalhadores. Essa revolução indesejada teria gerado uma tendência de os salários reais crescerem continuamente acima do crescimento da produtividade, o que acirrou progressivamente o conflito distributivo e reduziu as margens e taxas de lucros das empresas. A segunda hipótese é que o fim da Era de Ouro teria se dado pelo acirramento do conflito distributivo, de maneira indireta, pela pressão política exercida pela classe capitalista. O intuito dessa pressão seria forçar o governo a mudar o regime de política econômica e criar condições para a resolução do conflito distributivo a favor do capital, e não por efeitos econômicos ou políticos atuando diretamente nas decisões de investimento das empresas. O trabalho é apresentado em 4 tópicos principais, sendo o primeiro a revolução indesejada no mercado de trabalho, neste intervalo de 10 anos. Na sequência, algumas considerações teóricas sobre as relações diretas e indiretas entre investimento, demanda e parcela dos lucros. O terceiro tópico apresenta o crescimento liderado pela demanda e o investimento induzido. E, por fim, a política da estagnação, que trata da mudança radical de regime de política econômica que ocorreu em 2015. Este primeiro tópico, então, trata da hipótese central que os autores trazem, desta revolução indesejada, que teria ocorrido no mercado de trabalho neste intervalo de 10 anos, e trazendo uma discussão e também os principais fatores que reforçam este entendimento. O primeiro elemento foi a queda acentuada da taxa de desemprego aberto, que gerou também o aumento do poder de barganha dos trabalhadores, muito acima do que se esperava naquele momento. Outro fator foi o forte aumento do salário mínimo, que cresceu a uma taxa de cerca de 5% em termos reais entre 2000 e 2014. E no Brasil o salário mínimo afeta direta e indiretamente tanto as condições gerais do mercado de trabalho quanto o poder de barganha dos trabalhadores em geral.
Além disso, muitos benefícios e transferências sociais também estiveram atreladas ao valor do salário mínimo. Então, teve um aumento que teve um forte efeito na redução da pobreza familiar e uma consequente melhoria nas condições de vida, né? Então, são esses os principais fatores que justificam e embasam essa revolução indesejada que os autores chamam aqui no artigo. O segundo tópico, então, trata das relações diretas, que seriam econômicas, e indiretas, que seriam políticas, entre investimento, demanda e parcela dos lucros. Então, são considerações teóricas gerais sobre os efeitos de mudança da parcela dos salários na renda sobre as taxas de lucro, o produto e o investimento das empresas. Trago alguns trechos em destaque do que são abordados neste tópico. E um deles é que o aumento dos salários reais acima do crescimento da produtividade e, portanto, da parcela dos salários na renda tendem a reduzir as margens de lucro das empresas. Então, além dessas, são feitas diversas outras considerações teóricas, abordando outros autores de relevância no ramo da economia. E, por fim, uma última consideração também feita neste tópico, referente à análise do final da Era de Ouro nas economias avançadas no pós-guerra, né? Como mencionado anteriormente, o nome Era de Ouro, neste contexto do Brasil, foi inspirado, né, em outros episódios neste pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. O terceiro tópico trata como o investimento foi liderado pela demanda durante todo o período e como o investimento das empresas foi induzido pela evolução da tendência da demanda efetiva agregada, e também avalia criticamente outras interpretações sobre a relação entre conflito distributivo e a dinâmica do investimento das empresas no Brasil. Os autores trazem que a breve Era de Ouro pode ser dividida em duas fases. Uma primeira, no período de 2004 a 2010, na qual a rápida expansão dos gastos que não criaram capacidade para o setor privado foi puxada pelo governo, que de maneira inicialmente hesitante chamou para si progressivamente a responsabilidade de estimular diretamente a demanda agregada, diante de um cenário externo particularmente favorável. Esses estímulos incluíram aumentos substanciais dos gastos públicos e transferências sociais, além disso, redução dos juros e estímulos ao crédito para o consumo e construção civil, e também a política de valorização do salário mínimo. O segundo momento da breve Era de Ouro teria acontecido entre 2011 e 2014 e marca o início da desaceleração do crescimento da demanda efetiva na economia brasileira, no qual é uma mudança na orientação da política econômica, enquanto o governo abandona a direção anterior de estimular diretamente a demanda agregada doméstica e a expansão do mercado interno, e passa prioritariamente a fazer políticas para tentar incentivar o investimento privado e as exportações. Outro trecho que os autores assinalam de forma importante neste terceiro tópico é que a parcela salarial foi crescendo ao longo de todo o período da breve Era de Ouro, enquanto a taxa de investimento inicialmente aumentou e depois se reduziu, acompanhando a taxa de crescimento da demanda. Neste último tópico, os autores argumentam que, a despeito de uma retórica sobre a necessidade de um ajuste fiscal, a mudança radical do regime da política econômica em 2015 foi resultado da tentativa do governo de resolver o conflito distributivo de forma favorável ao capital. Neste último tópico, eu destaco o seguinte trecho. O efeito do conflito distributivo crescente foi o de gradualmente gerar consenso político sobre a necessidade de uma mudança na política econômica na direção oposta, de reduzir mais drasticamente o crescimento da demanda agregada e controlar o crescimento dos salários reais, gerando desemprego para enfraquecer o poder de barganha dos trabalhadores. Ou seja, isso também seria uma criação de um clima favorável ao início de reformas que reduzem direitos sociais e trabalhistas de forma a reduzir permanentemente o poder de barganha dos trabalhadores.
Os autores concluem que, nesse sentido, a política econômica tem sido muito bem sucedida, apesar da instabilidade gerada pela mudança de governo ocorrida em 2016 no golpe parlamentar que ocorreu.